O fascismo italiano. No primeiro vídeo, então, nós falamos sobre a origem do termo fascista, que vem daquele símbolo romano faccio di combattimento. E hoje, nós vamos falar sobre as características do fascismo italiano, que é aquele movimento que vai surgir na Itália a partir de 1919, no período conhecido como período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os fascismos europeus, ou os totalitarismos europeus, é um tema sempre presente em muitas provas, e diante da atual conjuntura, fatalmente ele pode aparecer em muitos exames. E para que não fique dúvidas sobre um tema tão importante quanto esse, é muito importante tu apresentar as fontes, perfeito? Para montar, para produzir essa aula, eu usei 3 fontes específicas, certo? Gilberto Cotrim, História Geral, perfeito? Clássico, né, do ensino médio do Brasil inteiro. Usei o volume 3 da série 360 da editora FTD, perfeito? E também usei a Nova História Crítica de Mário Schmidt, perfeito? Para falar sobre esse tema. Esses são livros de ensino médio que estão espalhados pelas escolas do Brasil inteiro. Se no final desse vídeo ficou alguma dúvida ou alguma coisa não ficou muito clara, vocês podem tranquilamente consultar essa bibliografia, porque tudo que vai ser apresentado aqui foi tirado exclusivamente dessas 3 obras. Para a gente falar de fascismo, a gente vai ter que lembrar então do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. O mundo pós-Primeira Guerra Mundial ele estava em crise, e tu tem que te lembrar que é uma crise social, política e econômica devido à incapacidade dos governos democráticos de administrar os problemas daquele período. E também a gente vai ter que lembrar que tem o avanço do ideal socialista, que vai ter ganhado muita força com a Revolução Russa de 1917. Naquele contexto, então, certos setores da sociedade vão acabar apoiando a ascensão desses regimes totalitários. Perfeito? É nesse contexto que as ideias políticas dos regimes totalitários elas vão levar ao recuo das democracias liberais, abrindo espaço, então, para um avanço desses regimes totalitários ou desses totalitarismos. Esses governos, embora tenham as suas particularidades, eles partiram de características comuns. Então é importante lembrar, um governo forte que vai controlar os diversos setores da vida social. Um governo que vai controlar os meios de comunicação, os ordens de segurança, o sindicato dos trabalhadores. E além disso, vai pregar o fim da democracia liberal e a eliminação das oposições por meio de uma propaganda agressiva ou também até da violência física. Essa linha política ela estava determinada então pelo unipartidarismo, ou o partido único, que é o partido do governo. É nesse clima de instabilidade que vai surgir na Itália então o Partido Nacional Fascista, que vai ter como liderança Benito Mussolini. Os fascistas apresentavam-se como uma solução para a crise italiana. Esse movimento fascista, originalmente, não tinha uma doutrina claramente definida. Era uma enérgica vontade de ação de cunho nacionalista, dirigida contra o liberalismo e contra o socialismo. Também era antiproletário, o que vai acabar atraindo as classes médias conservadoras e também a burguesia. Mas aos poucos, as concepções fascistas sobre a sociedade modelo, elas vão ser construídas. E nessa sociedade, o indivíduo deveria ser totalmente submisso às necessidades do Estado, que se tornaria então uma entidade poderosa capaz de controlar a vida social. Nas palavras do próprio Mussolini, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E assim então a gente tem que lembrar que o fascismo ele é antidemocrático. Os fascistas diziam que a democracia é um regime fraco, porque permite que os enganadores do povo cheguem ao poder e que o povo então ignorante vai influenciar essas instituições. Portanto, no regime fascista não existem eleições livres. Os jornais só podem falar bem do governo e toda a oposição ela vai ser eliminada, os livros incômodos vão ser queimados e as pessoas que falam demais vão acabar sendo presas. Também é importante frisar que o fascismo ele é conservador e tem como objetivo manter o capitalismo vivo e o proletariado disciplinado. Entretanto, o jeito deles falarem tocava os sentimentos antiburgueses do povo. Os fascistas diziam que iriam reprimir os maus empresários e combater a ganância dos banqueiros. Falavam em restaurar o nível de emprego, diminuir a inflação e também aumentar os salários. Perfeito? Lembra também que o fascismo é nacionalista e propunham defender os interesses patrióticos e as empresas nacionais, inclusive podendo até ter aquele viés xenófobo. O fascismo, ele é racista porque os povos não europeus seriam desprezíveis. No caso da Alemanha, os judeus vão ser acusados e culpados por todos os males que a Alemanha passava naquele período pós-Primeira Guerra Mundial.
O fascismo estabeleceu o culto ao líder, que deveria ser venerado e jamais contestado. Por isso que o fascismo é irracionalista, ou seja, nada do que foi visto antes precisava ser justificado racionalmente com argumentos lógicos e consistentes. A ideia básica dos fascistas era a de que a verdade é tudo aquilo que o mais forte consegue impor. Também diziam que a justiça e a verdade e a moral são meras convenções criadas pelos fracos para impedir o saudável domínio dos mais fortes. Como assinalou então o filósofo alemão Theodor Adorno, as crenças anulam a capacidade humana de forjar o seu próprio destino. O ser humano passa a acreditar que a sua vida depende de fatores ocultos que ele nunca poderá compreender e dominar integralmente. No poder, então, Mussolini vai dar início a uma forte campanha política para aumentar a representatividade dos fascistas no parlamento italiano. Para isso, ele vai promover uma série de atentados contra os políticos de oposição, bem como fraudes eleitorais. Eles vão impedir pessoas de votar, vão acompanhar essas pessoas na urna para poder garantir o voto, vão roubar urnas e também vão recorrer a muita violência. Assim, eles vão ganhar as eleições. Mas em meio a isso tudo, um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, ele vai fornecer uma série de provas do uso de fraude pelos fascistas. Como resultado dessa denúncia, ele vai acabar sendo assassinado. E a imagem do Mussolini começa a ficar em baixa. Nessa situação, Mussolini, então, aproveitando a maioria das cadeiras no parlamento, ele vai conseguir aprovar as leis fascistíssimas em 1926. Essas leis davam poderes excepcionais ao Mussolini. Ele vai dissolver todos os partidos políticos, à exceção dos fascistas, e vai cassar o mandato dos opositores. Desse modo, os fascistas vão eliminar o parlamento, alegando que o corporativismo representaria melhor o povo. O corporativismo tratava-se então de representantes de associações patronais e de sindicatos dos trabalhadores, que serviriam então para promover o entendimento entre patrões e empregados. E é nesse contexto que vai ser criada a Carta del Lavoro, ou Carta do Trabalho, que é o documento onde o Partido Nacional Fascista de Mussolini vai apresentar as linhas de orientação que deveriam guiar as relações de trabalho na sociedade, nomeadamente entre o patronato, entre os patrões e os trabalhadores e o Estado. Perfeito? Sendo então uma das facetas desse modelo político corporativista criado pelo Mussolini. Mussolini também vai criar uma espécie de justiça do trabalho, uma corte do trabalho, para poder regular essas causas trabalhistas. Perfeito? E justamente essas corporações que vão ser criadas, né, para superar o conflito entre as classes. E naquele contexto, os contratos coletivos vão ser capazes de garantir emprego, o bem-estar social, incluindo férias remuneradas e muitos outros benefícios que os trabalhadores nunca tinham desfrutado. Somente durante a crise de 1929 é que o Estado vai começar a subsidiar esse bem-estar. Até então, os empregadores eram obrigados a pagar todos esses benefícios. Perfeito? Com esse poder consolidado, te lembra que o Mussolini vai reprimir violentamente os protestos sociais dos trabalhadores e vai se empenhar em fazer da educação pública um meio de impor a sua doutrina à sociedade. Sendo assim, então, ampliava-se o processo de transformação das instituições educacionais, inclusive com o lançamento de um livro didático único para todas as classes primárias, bem como a militarização da vida escolar. O ideal básico era submeter o indivíduo à total obediência do Estado. Daí, um dos princípios pedagógicos do fascismo: crer, obedecer e combater. Para isso, então, os fascistas recorriam ao convencimento, com programas específicos para a juventude que mostravam, então, certa eficiência, conseguindo arrastar para as fileiras dos fascistas um grande número de jovens. Dessa maneira, o governo vai usar intensamente a educação para divulgar essas ideias. Vai usar o esporte, promovendo grandes eventos esportivos. Os jornais eram censurados pelo governo, que ditava tudo que seria publicado. Já o rádio era o instrumento ideal para convencer as pessoas comuns, que em sua maior parte não sabiam nem ler e nem escrever. O rádio era usado para informar dados oficiais, quase sempre forjados sobre o progresso da Itália. O cinema, por sua vez, era incumbido de fabricar e divulgar imagens de uma Itália imaginada, uma Itália sem fome, sem conflitos e com uma população satisfeita e saudável e voltada para o esporte. A única força capaz, naquele contexto, de combater o fascismo seria a Igreja Católica, mas ela logo vai se conciliar com o regime fascista através do Tratado de Latrão, onde a Igreja Católica reconhece o Estado fascista e o Estado fascista reconhece a criação do Vaticano. Essa aliança entre Igreja e Estado, entre catolicismo e fascistas, certo, ela vai ser fundamental para os avanços vitoriosos de Mussolini. E assim, completada a tomada de poder, o fascismo começa a realizar uma série de
de obras públicas, tudo homenageando o governo e o seu líder. Naquele período, as pessoas eram obrigadas a venerar Mussolini, a venerar o Duce, perfeito? E o Mussolini falava que iria recuperar a grandeza do Império Romano. E por isso ele precisava então da guerra, ele precisava adotar a sua política expansionista e é por isso que a Itália se alia à Alemanha e mergulha o mundo então na Segunda Guerra Mundial. Beleza?